doutrina com força ativa. A doutrina fundamental da nossa fé cristã está alicerçada na doutrina da Trindade. Segundo cremos, há um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ao afirmarmos assim, então, declaramos nossa posição bíblica sobre três pessoas que constituem a Trindade, constituindo um só Deus. Mas existem grupos religiosos que negam a doutrina da Trindade. E para serem coerentes com a sua forma de negar a doutrina da Trindade, eles procuram desalojar Jesus da sua posição de pessoa divina e também negar até a personalidade do Espírito Santo, para assim poderem afirmar que a Trindade não encontra apoio na Bíblia Sagrada. Temos reiterado frequentemente essa posição de Jesus Cristo, de Deus, homem ou personalidade teantrópica, com base em João capítulo 1, versículo 1 e 14. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, com relação à pessoa do Espírito Santo, há um desconhecimento mais ou menos idêntico àquele que ocorreu quando Paulo chegou à igreja de Éfeso. Encontrou lá os 12 varões e perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E a resposta desse grupo foi absurda: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Nós nem sabemos que haja Espírito Santo. E na verdade, embora o povo pentecostal seja a maioria dos evangélicos hoje no Brasil, mesmo nós pentecostais ainda ignoramos a personalidade do Espírito Santo. Ontem, quando convidava um jovem para participar desta palestra, fiz uma pergunta: o Espírito Santo é uma pessoa ou uma força impessoal? Não obtive resposta. Ele titubeou, não sabia responder a pergunta. Você sabe responder a pergunta com bases bíblicas? Então é o que nós vamos fazer nesta tarde. Queremos dizer, em primeiro lugar, que o Espírito Santo é uma pessoa, e não apenas uma pessoa, mas é uma pessoa divina. Então, se eu lhe perguntasse: você é uma pessoa? A resposta que eu obteria de alguém é: sou uma pessoa. Mas por que você admite que você é uma pessoa? A resposta que eu tenho recebido frequentemente é: porque eu tenho um corpo. É certa essa resposta? Eu sou uma pessoa porque eu tenho um corpo? Então, pessoas que respondem assim confundem personalidade com corporeidade. Nós somos pessoas não porque temos um corpo, porque se assim fosse, até os animais irracionais que têm corpo poderiam ser chamados de pessoas. Mas você nunca disse à sua gatinha: Dona Gatinha. Nunca disse ao seu gato: Senhor Gato. Mas você se dirige a seres humanos e diz: Senhor fulano de tal e Senhora fulana de tal. Por quê? Porque você admite que são pessoas e o tratamento que se deve a elas é respeitoso. Então, queremos aqui apontar que uma pessoa, que pode ser uma pessoa espiritual ou uma pessoa física, você e eu somos pessoas físicas.
Porque além de pessoas, temos um corpo. Então, pessoa é todo ser que possui 3 atributos, que é inteligência, que é volição e que é sensibilidade. Você sabia que você é uma pessoa porque você é um ser inteligente? O que é ser inteligente? É ter a capacidade de aprender, de conhecer. O que significa ter vontade própria? É aquela pessoa que determina a sua vontade, escolhendo, querendo, apontando aquilo que lhe é mais satisfatório. E o que é sensibilidade? É a capacidade que você tem de sentir alegria, de sentir tristeza, de amar, de odiar. Então nós somos pessoas humanas e o Espírito Santo é uma pessoa divina. Agora faltam as provas bíblicas. Podemos dizer que o Espírito Santo tem personalidade? E aí você vê na Bíblia, em 1 Coríntios 2:10, que Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Este verbo penetra, em algumas traduções aparece pesquisa, em outras traduções aparece perscruta todas as coisas até as profundezas de Deus. Logo, o Espírito Santo tem inteligência. Vontade ou volição? O Espírito Santo tem vontade própria? Em 1 Coríntios 12, versículo 11, você encontra mais um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Querer denota vontade própria, volição. Então, é um atributo de personalidade. Terceiro, o Espírito Santo tem sensibilidade? Sim, em Efésios 4, versículo 30, declara: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Podemos, pois, afirmar que o Espírito Santo tem atributos de uma personalidade. Quando você dialogar com alguém que lhe diga que o Espírito Santo é uma força ativa e não uma pessoa, a pergunta que você deve fazer é: você sabe, podia me definir o que é uma pessoa? Sabe quais são os atributos próprios de uma personalidade? E assim, geralmente você vai tomar conhecimento de que essas pessoas que negam a personalidade do Espírito Santo não sabem nem definir o que é uma pessoa, mas sabem afirmar que o Espírito Santo não é uma pessoa. Em segundo lugar, na Bíblia Sagrada, você encontra que o Espírito Santo exerce atividades pessoais. Você é uma pessoa e você fala. Você é uma pessoa e você pode orientar ou guiar uma pessoa, outra pessoa. Você pode testemunhar, testificar a outra pessoa. Você pode dialogar e tentar convencer alguém para aceitar o seu ponto de vista. Isso são atributos pessoais, atividades pessoais. O Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele pode exercer atividades pessoais. Então a pergunta que se levanta: o Espírito Santo fala? Você abrindo Atos 13, versículo 2, diz o texto: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Em Atos 10, versículo 19, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens
te buscam. Levanta-te, desce com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Você sabe que eu é um pronome pessoal no caso reto. Então o Espírito Santo aqui está falando e dizendo a Pedro: receba estes homens, porque eu os enviei. O Espírito Santo guia. Então encontramos em João 16, versículo 13: mas quando vier aquele Espírito, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo guia. Uma pessoa testifica, o Espírito Santo pode testificar. Em João 15, 26 diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Logo, como uma atividade pessoal, o Espírito Santo testifica. E em João 16, versículo 8, Jesus, falando da necessidade da vinda do Espírito Santo, diz que ele vindo convenceria ou convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, atividades pessoais, aquilo que você faz como uma pessoa humana, o Espírito Santo, como pessoa divina, exerce atividades iguais à sua e outras mais que você exerce e que também poderíamos adicionar, mas que estas bastam para que nós tenhamos consciência de que o Espírito Santo é uma pessoa que exerce atividades pessoais. Além de dizermos que o Espírito Santo é uma pessoa, nós dizemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Consequentemente, ele é uma pessoa divina. Quando nós dizemos terceira pessoa, não estamos aqui criando uma hierarquia. Primeiro Pai, segundo Filho, terceiro Espírito Santo, dentro de uma hierarquia celestial. Não. Quando dizemos terceira pessoa, queremos dizer que isto deve ser entendido como a revelação do Espírito Santo na história bíblica. Então você lê em Hebreus 1:1 que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, primeiro, houve uma comunicação do Pai. Segundo, houve uma comunicação do Filho. E o Filho, por sua vez, anunciou a chegada do Espírito Santo. Convém que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Consolador. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Logo hoje, nós dizemos que a partir do dia de Pentecostes, vivemos na dispensação do Espírito Santo. Então, terceira pessoa, pelo fato de ele se manifestar, depois de ter o Pai se manifestado, depois de ter o Filho se manifestar, e hoje então estamos vivendo na dispensação do Espírito. Se nós dizemos que o Espírito Santo é uma pessoa divina, sabemos que Deus tem atributos incomunicáveis, ou seja, atributos exclusivos. E dentro desses atributos de Deus, nós encontramos eternidade, nós encontramos onisciência, onipresença e onipotência. O que queremos dizer com onisciência, onipotência, onipresença? Queremos dizer que Deus sabe tudo, que Deus pode tudo e que Deus está presente em tudo.
Agora a pergunta que se levanta: o Espírito Santo é eterno? Se ele é uma pessoa divina, ele deve possuir o atributo da eternidade. Você lembra-se do Salmo 90, versículo 2? De eternidade a eternidade tu és Deus. Deus é eterno. O Espírito Santo é eterno. No livro de Hebreus, capítulo 9 e versículo 14, nós encontramos: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. Então, se lê em Hebreus 9, 14, que o Espírito Santo é eterno, Espírito eterno. O Espírito Santo é onisciente, sabe de todas as coisas? Sim, acabamos de citar 1 Coríntios 2 e 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Ele tem então esse atributo da onisciência. O Espírito Santo é onipresente? Resposta: sim. No Salmo 139, versículo 7, nós lemos: para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. O Espírito Santo é onipotente, aquele que pode tudo. Quando Maria objetou que ela não poderia conceber, porque não conhecia varão, o anjo Gabriel lhe disse: o Espírito descerá sobre ti, o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então a concepção de Jesus no ventre de Maria foi produzida pelo Espírito Santo. Logo, à luz da Bíblia Sagrada, o Espírito Santo é eterno, o Espírito Santo é onisciente, o Espírito Santo é onipresente, o Espírito Santo é onipotente e o Espírito Santo é chamado Deus na Bíblia Sagrada. Capítulo 5 de Atos, versículo 3 e 4, quando Ananias e Safira combinaram entre si para ludibriar, para enganar o apóstolo Pedro, ele disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então mentir ao Espírito Santo é mentir a quem? Mentir a Deus. É uma tentativa de mentir a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é divino, é Deus, de acordo com a forma que nós cremos. Um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma informação que a Bíblia nos dá é que aparecem sempre três pessoas, que uma é chamada Pai, que outra é chamada Filho e que outra é chamada Espírito Santo. Então,
o Espírito Santo aparece frequentemente nas Escrituras Sagradas ao lado do Pai e do Filho, como sendo uma pessoa igual aos dois primeiros mencionados. E as passagens mais conhecidas que nós temos é Mateus 28, 19, que é conhecida como a fórmula trinitária do batismo. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Observe a palavra em nome singular, indicando que as três pessoas podem ter um só nome. Então, se nós reconhecemos pela palavra em nome do Pai a personalidade divina do Pai, se nós reconhecemos em nome do Filho a personalidade divina do Filho, obviamente, quando dizemos em nome do Espírito Santo, temos que admitir que o Espírito Santo é tão pessoal quanto o Pai e o Filho, porque são mencionados numa só expressão, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí nós temos na fórmula batismal as três pessoas aparecendo dessa maneira. Mas vamos ainda para 2 Coríntios 13, versículo 13, conhecida como a bênção apostólica. E lá nós encontramos a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Temos as três pessoas unidas, ligadas entre si, constituindo um só Deus. E em seguida, podemos acrescentar 1 João capítulo 5, versículo 7, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Então nós temos várias passagens bíblicas onde aparecem as três pessoas conjuntamente. Existem outras passagens, mas essas citadas já nos dão base para mostrar estas três pessoas unidas. Ainda apresentamos mais uma razão porque cremos ser o Espírito Santo uma pessoa. Em João 14, versículo 16, vamos encontrar que Jesus declara: eu rogarei ao Pai, uma pessoa, ele vos dará outro Consolador, segunda pessoa. E a pessoa que está falando, Jesus, eu, constitui a terceira pessoa. Mas Jesus diz: eu rogarei ao Pai e ele dará outro Consolador. Esta palavra Consolador, na Bíblia, na língua original do Novo Testamento, que é o grego, aparece a palavra Paracleto ou Paráclito. A pronúncia é indiferente. Você pode citar Paráclito ou Paracleto. Se você tiver uma Bíblia, tradução de Almeida corrigida, no rodapé, você vai encontrar lá essa informação. Então a nossa palavra portuguesa Consolador é a tradução da palavra grega Paracleto ou Paráclito. Essa palavra Consolador, ela pode ser traduzida de modo diferente. Você pode dizer ou traduzir Consolador, como também você pode traduzir Ajudador, você pode traduzir por Auxiliador, e você pode traduzir a palavra por Advogado.
Agora, se você fizer um paralelo entre João 14,16 com 1 João 2,1, você vai encontrar em 1 João 2,1 o escritor dizendo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Você sabe qual é a palavra grega para essa tradução para o português da palavra advogado? Qual a palavra grega traduzida para advogado? É a palavra que você encontra em João 14,16, quando Jesus diz: eu rogarei ao Pai e vos dará outro Consolador. Então ele está dizendo outro auxiliador, outro ajudador e outro advogado. Ora, Jesus declara, aliás, João declara: não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. Quem é ele? Jesus. E aqui Jesus declara: eu rogarei ao Pai e ele dará outro advogado. E é interessante observar, irmãos, que existem duas palavras no grego para outro. Existe a palavra alon no grego, que significa outro igual. E existe a palavra heteron, que significa outro diferente. Então, se você me perguntasse, em João 14,16, quando Jesus declara: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, qual a palavra que está lá? Alon ou heteron? Para outro. Então, a minha resposta é que está a palavra alon, mostrando que o Espírito Santo é outro igual. Ora, se nós admitirmos que Jesus é uma pessoa e é uma pessoa divina, outro Consolador está falando de alguém igual a Jesus, que também é uma pessoa e que também é uma pessoa divina. Então nós temos aqui nessa expressão outro Consolador uma prova bíblica da personalidade e da deidade do Espírito Santo, conforme vimos apontando. Agora, nós dissemos que existem grupos religiosos que negam a personalidade do Espírito Santo e usam de certos artifícios para poder apoiar sua forma de crer. Dentre esses grupos estão as Testemunhas de Jeová e os Espíritas, que não admitem a personalidade do Espírito Santo. Então, as Testemunhas de Jeová fazem algumas perguntas que às vezes nos deixam embaraçados. Dizem eles: pode uma pessoa ser cheia, batizada, ungida por outra pessoa? Então dizem para nós, no dia de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, diz que o Espírito Santo desceu sobre quase 120 pessoas. Ora, como uma pessoa pode estar derramada sobre 120 pessoas? O que você responderia? Você poderia citar um texto que você conhece, João 14:23. O que é que diz o texto de João 14:23? Se alguém me ama, o Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Ora, quantas pessoas que amam o Senhor Jesus Cristo, como nós que somos cristãos, e se diz então que cada uma delas se tornará a morada do Pai e do Filho.
Pode uma pessoa ser derramada, espalhada por tantas pessoas quanto somos nós no mundo inteiro? Agora, o que devemos observar, meus irmãos, que não podemos confundir a pessoa do Espírito Santo com o poder que emana desta pessoa. Jesus é uma pessoa, mas Jesus tem poder. Você recebe poder de Jesus e nós recebemos o poder do Espírito Santo. Quando no livro de Atos 2, 1 a 4, desceu sobre os 120 o Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo, estavam cheios do poder do Espírito Santo. E diz no versículo 4 que o Espírito Santo, ele controlava a manifestação do seu poder sobre as pessoas que estavam lá. Capítulo 2, versículo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Quem estava exercendo o controle daquela manifestação de poder? Uma pessoa, como o Espírito Santo, que exercia o controle da manifestação do poder do Espírito Santo nas pessoas. Então, pode uma pessoa ser cheia de outra pessoa? Nós dizemos, se for uma pessoa espiritual, pode uma pessoa física ser cheia de uma pessoa espiritual. Você encontra em Lucas 22, versículo 3, essa palavra: entrou, porém, Satanás em Judas. Satanás é uma pessoa espiritual? É. Judas é uma pessoa física? Sim. Como pode uma pessoa, se usássemos o argumento das testemunhas de Jeová, como pode uma pessoa ser cheia de outra pessoa? Ora, se Satanás é uma pessoa e entrou em Judas, que é uma pessoa, pode uma pessoa física ser cheia de uma pessoa espiritual, que é, no caso aqui de Lucas 22, versículo 3. Então, quando o Espírito Santo encheu as pessoas que ali estavam no Pentecostes, uma pessoa espiritual pode estar numa pessoa física. Exemplo também do gadareno. O gadareno, quando foi interrogado por Jesus: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque somos muitos. Ora, uma pessoa física cheia de pessoas espirituais demoníacas, porque esses demônios são pessoas espirituais, são seres inteligentes que acompanham o diabo na sua rebelião. Logo, nós podemos ser cheios de uma pessoa no sentido de sermos cheios do seu poder, e uma pessoa então espiritual pode encher uma pessoa física sem qualquer problema. Em seguida, um outro argumento: pode ser uma pessoa derramada sobre outra? Ora, dizem eles, se o Espírito Santo fosse uma pessoa, como é que essa pessoa poderia ser derramada? Interessante que, se você pegar a tradução do Novo Mundo e ler 2 Timóteo 4, versículo 6, quando Paulo diz na nossa tradução: porque eu já estou sendo oferecido como libação de sacrifício. Sabe o que diz a tradução do Novo Mundo? Porque eu estou já sendo derramado. Ora, como é que você nega uma possibilidade de uma pessoa ser derramada sobre outra, se você reconhece que Paulo é uma pessoa e ele diz: estou sendo derramado? É claro que se trata de uma expressão figurada, e da mesma maneira se dá com o Espírito Santo quando se diz que o Espírito Santo foi derramado sobre todos, significando o controle de todas as pessoas pelo poder do Espírito Santo. Pode uma pessoa ser batizada em outra pessoa?
É a pergunta que eles fazem também. Então a resposta que damos: Jesus é uma pessoa? Sim, é uma pessoa. Então você lendo Gálatas capítulo 3, versículo 27, você encontra: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então aqui está dizendo que nós fomos batizados em Cristo. E nós sabemos que Jesus é uma pessoa. Como então negar que o Espírito Santo não pode batizar outra pessoa, se Jesus como pessoa, nós nele fomos batizados? Significando que nós nos identificamos com Jesus, neste sentido figurado, e que essa objeção não tem apoio na Bíblia Sagrada. Agora, irmãos, nós quase sempre, quando dialogamos com pessoas que descreem da personalidade e da deidade do Espírito Santo, nós ficamos na defensiva como alguém que está levando, apanhando e não reage, só leva, vamos dizer, pauladas, ou leva tapas e fica só na defensiva. Por que nós não partimos para o ataque? E você pergunta: de que forma? Ora, se você começa a ser interrogado, uma pergunta após a outra, a ponto de você não poder conciliar suas ideias, porque perguntas se sobrepõem, porque você não parte também para fazer perguntas. E aí tem sido um problema, que certas pessoas não estão preparadas para fazer perguntas, e nós devemos partir para a pergunta. Então a primeira pergunta que você pode elaborar: se você nega a personalidade do Espírito Santo e diz que o Espírito Santo é uma força ativa, pode me responder? Pode-se mentir a uma força ativa? Pode me explicar como é que Ananias mentiu ao Espírito Santo, sendo que você ensina que o Espírito Santo é uma força ativa? É uma pergunta que você pode fazer na hora, memorizar essa pergunta. Pode-se mentir a uma força ativa? É claro. Força ativa é uma energia elétrica. Pode-se mentir a uma energia elétrica? Pode-se mentir a eletricidade? Não. Mas pode-se mentir a alguém que seja uma pessoa. Logo, se a Bíblia declara que Ananias tentou mentir ao Espírito Santo, ele estava tentando mentir a uma pessoa, enganar uma pessoa, e isso pode acontecer com pessoas como nós, mas não com o Espírito Santo. Então, uma pergunta que você pode levantar. Segunda pergunta que nós sugerimos que você pode levantar: como se pode entristecer uma força ativa? É possível entristecer uma força ativa? É claro que não, mas diz em Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo, como possuindo atributos de personalidade, que, como nós dissemos, são três: inteligência, vontade própria e sensibilidade, ele tem essa possibilidade de ser entristecido, mas não uma energia, não uma eletricidade, uma força impessoal. Então aí está uma segunda pergunta que você pode partir para fazer a pessoa que nega a personalidade do Espírito Santo. Terceira: se o Espírito Santo não é uma pessoa, como ele pode ser mencionado entre pessoas? Uma energia ou uma eletricidade entre pessoas?
E você encontra em Atos 15, 28, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Veja que aqui diz, na verdade pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo e a nós, apóstolos. Logo, o Espírito Santo é mencionado entre pessoas. Se ele fosse uma força impessoal, não poderia ser mencionado entre pessoas. Quarta pergunta: se o Espírito Santo não é uma pessoa, como se pode blasfemar contra o Espírito Santo? Pode-se blasfemar contra uma força ativa? É um absurdo você blasfemar contra uma energia elétrica ou contra uma força ativa. De força ativa que significa energia elétrica, não se pode negar. E pode-se blasfemar contra uma energia elétrica? Não. Pode-se blasfemar contra uma pessoa? Sim. E no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32, então nós lemos: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, e quem está falando aqui? Filho do Homem? Jesus. É pessoa? Sim. Se alguém falar alguma palavra contra o Filho do Homem, seria perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Ora, como é que se pode então blasfemar contra o Espírito Santo se ele fosse realmente uma força ativa? É outra pergunta que nós sugerimos para você estar engatilhado para refutar aquela pessoa que nega a personalidade do Espírito Santo. E mais uma pergunta: se o Espírito Santo não é uma pessoa, como pode ele contender com o homem? Contender com o homem significa você usar de argumentos persuasivos para que a pessoa deixe o seu ponto de vista errado. Foi o que o Espírito Santo fez com os antediluvianos, a tal ponto que chegou o limite: o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Temos aqui 5 perguntas que você pode memorizar para poder repetir quando você encontrar com pessoas que neguem a doutrina da Trindade e, como tal, se alicerce na objeção, dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa, logo não se pode crer na Trindade. Concluindo, você encontra na Bíblia vários símbolos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus se apresenta como caminho, Jesus se apresenta como videira, Jesus se apresenta como pão, Jesus se apresenta como água. Estes símbolos aplicados à pessoa de Cristo tiram uma personalidade do próprio Jesus? Nós sabemos que não. Da mesma maneira, quando o Espírito Santo é apresentado dentro de símbolos, Mateus 3:11, ele é apresentado como símbolo do fogo. Por quê? Porque o fogo aquece, o fogo purifica, e o Espírito Santo atuando na vida de uma pessoa procede assim. O Espírito Santo é simbolizado pelo vento. O vento assopra onde quer. Significação do Espírito Santo
na conversão das pessoas. Mas não é que o Espírito Santo seja um vento impessoal. Ele é apresentado como água. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva. Isso Jesus falando do Espírito Santo. Então ele é simbolizado como água. Ele é simbolizado como azeite, na parábola das 10 virgens. Azeite na vasilha, pessoa cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo é simbolizado como pomba que desceu sobre Jesus no batismo. Esta simbologia, com respeito à pessoa de Jesus e à pessoa do Espírito Santo, não tiram suas personalidades. Então nós dizemos, à luz da Bíblia Sagrada, que o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade.
que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Jaqueline, do bairro Marapé. Uma pessoa pode trocar o dízimo por ajuda direta ao pastor ou a algum irmão que esteja padecendo necessidade? Nós queremos dizer o seguinte, que a Bíblia é específica nesse particular. O que diz o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, aponta o seguinte, vou ler para nossa ouvinte e para os demais. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Então, o que poderia fazer a nossa irmã Jaqueline é conversar com a direção da igreja para que a igreja provesse uma ajuda para determinadas pessoas que estão assim sofrendo necessidade. Uma cesta básica, por exemplo, mensal, para 1, 2, 3, 4, 10 pessoas, dependendo da capacidade econômica da igreja, e cada qual poderia trazer o seu dízimo à igreja, e assim a igreja tomava essa providência de ajudar estas pessoas que estão precisando de ajuda. Sua atitude, minha irmã Jaqueline, é muito boa, porque às vezes há pessoas que nem notam aquelas outros irmãos que têm necessidades financeiras, mas a irmã está notando. Talvez seria bom conversar com o obreiro da igreja para resolver este problema. Agradecemos a atenção do telespectador para o nosso programa deste dia e convidamos para que você esteja em sintonia com essa emissora amanhã, nesse mesmo horário, das 13 às 14 horas. Procure divulgar esta programação e com certeza Deus trará bênção para você, para a sua família e a todos aqueles que você divulgar esta programação. Vamos agora agradecer a Deus fazendo uma oração. Senhor, queremos agradecer por esta programação de hoje, que a Tua Palavra traga conforto, que a Tua Palavra traga edificação, exortação, e que as vidas que estiveram em sintonia conosco possam cada vez mais estar mais próximas do Senhor, sendo fiéis ao Senhor, e que o Teu nome seja exaltado nessas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.